Olá, no programa Frente a Frente, na edição de hoje, nós vamos receber a secretária municipal de Educação de Tubarão, professora Marlise Nunes. A secretária é presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão. A secretária está repetindo um cargo que o pai dela, professor José Santos Nunes, saudoso professor José Santos Nunes, ocupou e foi uma das referências na ocupação desta pasta. Marlise Nunes é professora de matemática, licenciada em matemática, mestre em educação. Professora, muito obrigado por vir ao Frente a Frente na edição de hoje. Hildo, eu que te agradeço, pelo convite, é uma experiência bastante produtiva, a gente tem a oportunidade de estar falando sobre a educação do nosso município. E quando você abre, já mencionando o nome do meu pai, muito me emociona, Tamanha foi a minha felicidade quando o prefeito Sorato me convidou para assumir esse desafio. E aí, no primeiro momento que eu e ele comentamos, é um momento histórico na nossa vida, porque ele, como prefeito, assumindo a cadeira do pai, prefeito Sorato, e eu, então, secretária municipal, assumindo, então, a cadeira do meu pai, professor José Santos Nunes. Sem dúvida nenhuma, isso foi o que me fez aceitar de imediato o convite do prefeito Sorato. Bacana, parabéns. 100 dias de governo. O que a senhora pode falar? É possível fazer um balanço, com certeza é possível fazer um balanço. As principais ações do seu mandato à frente da Fundação Municipal de Educação, o que a senhora pode falar para a gente nesses primeiros 100 dias, secretária? Então, Hildo, nós, assim que assumimos, já como desafio do prefeito Sorato, foi colocar a ele quais eram as 3 metas principais para os 100 dias. A gente concentrou, nós, enquanto Fundação Municipal, concentramos as nossas forças na regularização dos espaços físicos dos nossos terrenos. Muitas vezes é uma questão de irregularidades perante aos ofícios, aos órgãos competentes de que transferiam o órgão de documento para o nosso município. Então, a gente trabalhou incessantemente na questão da regularização desses terrenos. Na sequência, a questão de projetos, porque entendemos a necessidade, tamanha foi a fragilidade encontrada nas nossas estruturas, se vendo necessário através de projetos aí ampliados por toda a rede municipal. E, na sequência, o último desafio desses 100 dias foi a questão das nossas escolas credenciadas, onde nós compramos vagas e, como foi já uma promessa de campanha do prefeito Sorato, a transparência, a lisura desse processo, entendemos sim da necessidade da permanência, da compra de vagas, mas também entendemos que se faz necessário a transparência de todo esse processo. Eu quero deixar as credenciadas para falar mais na frente. Vamos tocar aqui na regularização fundiária e nos projetos de escolas que a senhora empreendeu com a sua equipe. Mas não posso deixar de perguntar o que a senhora defende como transparência. Estava sobrando vaga no município e ainda assim havia compra de vagas nas escolas credenciadas? Sim. Esse é o principal ponto? Esse foi o primeiro ponto, eu diria, o primeiro ponto, não diria o principal, mas o primeiro ponto, porque ao assumirmos a fundação, a primeira coisa que pedimos foi essa relação, propriamente dita, de quantas vagas existiam na nossa rede disponível, até porque iria iniciar um novo processo de matrícula, porque a matrícula é constante, e abriria um novo processo em fevereiro, era a nossa obrigação abrir um novo processo de matrícula em fevereiro. Com isso, a gente identificou através de reuniões com professores, com os diretores, esses diretores é que nos trouxeram propriamente qual era a vaga naquela unidade escolar, bem como algumas salas vazias. E esse levantamento foi feito, chegamos em mais de 400 vagas ociosas e aproximadamente 10 salas de aulas vazias em algumas unidades escolares nossas, distribuído por vários bairros da nossa cidade. Isso para nós foi um espanto, porque tínhamos como teoria,
como foi pregado, a questão das credenciadas é que na falta da vaga do município é que nós iríamos comprar nas credenciadas. É claro, sempre observando a questão territorial, né? O raio em que os pais, a família mora ou trabalha, que é onde a gente tem que fazer dentro da legalidade a oferta destas vagas. A lei prevê isso, que a família tem acesso a uma vaga próxima de casa. Exatamente, tem um raio de 3 quilômetros, Hildo. 400 vagas abertas na rede municipal para crianças nas creches, chamadas creches, isso, de 0 a... Há 5 anos e 11 meses, até 31 de março, que é a data corte. Que daí entra no primeiro ano do ensino fundamental 1. Exatamente. E quantas crianças tinha contrato para que o município comprasse essas vagas, professora? Em dezembro, foi fechado com 2.100 vagas compradas pela Prefeitura Municipal de Tubarão. No mês de dezembro foram pagos mais de 1.700.000 para essas 17 credenciadas no mês de dezembro. E agora, comparando a fevereiro, nós temos aproximadamente 1.600 vagas, onde a gente já tem aí uma diferença de pagamos no mês de fevereiro em torno de R$1.300.000 para as credenciadas. Só para a gente dar uma parada aqui, então. A senhora assumiu a Secretaria, a Fundação Municipal de Educação de Tubarão, com 400 vagas abertas nas escolas, nas creches do município e 2.100 vagas compradas da rede credenciada. Certo. Então nós vamos dar uma paradinha e voltaremos a falar disso mais tarde, o que está acontecendo. Secretária, a senhora falou em regularização fundiária. Há prédios, escolas do município em terrenos que não estão no nome do município? Foi isso que a senhora disse ao fazer essa afirmação? Além disso, Hildo, vou te dar um exemplo mais prático. Ali no Maria Emília Rocha, lá no bairro da Passagem, lá no final da avenida. Pertinho da OAB? Isso. Essa escola que estava sendo até ocupada aqui no CETAL por uma questão de necessidade da reforma de algumas salas que foram feitos alguns ajustes paliativos, que se faz necessário algumas outras intervenções ainda. Você tem uma ideia, na frente desta escola Maria Emília Rocha, nós temos ali 12 lotes pertencentes à Prefeitura Municipal de Tubarão. Isso dá em torno de mais ou menos 5.000 metros, mais de 5.000 metros quadrados. Exatamente. Ali pertence ao município de Tubarão. Mas, por uma questão que não foi passado para o nome da Prefeitura, ainda persiste em nome de terceiros, apesar de já ter sido pago pela Prefeitura. São esses casos, muitas vezes, aí que a gente quer fazer um projeto que é nosso interesse, é interesse do prefeito Sorato esta ampliação para aquela comunidade em específico. Ao nos depararmos de fazer o projeto, é que a gente vê que aquele terreno ainda não está regularizado. Esse é um outro exemplo também que eu lhe cito. Sem regularização não pode vir projeto ali. Não posso ter projeto. Não pode construir sob o nome de outros. E em função da busca de projetos que a gente foi buscando terreno. E ao buscar o terreno, a gente foi ver a questão da regularidade desses terrenos. Então, a gente está trabalhando nisso. Na própria outras escolas também tivemos o problema de regularização de terreno, até para executar quadras, construções de quadras e unidades nossas de terreno ao lado, que já havia sido pago, já sido comprado, mas que ainda não havia transferência em nome da Prefeitura. Estamos trabalhando nisso para que, paralelo ao projeto executado, teremos a liberação do terreno para a nova construção. Professora Marlise, a senhora tem ideia de quantos terrenos não estavam no nome da Prefeitura? Só na pasta da educação? Alguns terrenos que são doados, a gente está buscando essa questão da doação para ver se há interesse da regularização. Outras é mais fácil, que é próprio nome do Estado, daí é mais fácil, entre próprios dois órgãos é mais fácil, mas também tem a questão de estar em nome de terceiros, que aí a gente está fazendo... Todo empreendedor que cria um loteamento, ele doa para o município alguns terrenos. Isso. E o município precisa puxar para si. Exatamente. Porque senão fica no nome do empreendedor. E era isso que estava acostumado a ser feita. Nós não tínhamos essa regularização. E trabalhamos constantemente nisso, tá? Esses 100 dias foi um trabalho exaustivo sobre esse tema. Um dos temas foi esse, sim, apontado. A regularização dos espaços públicos. Até para que possa fazer projetos. E sobre os projetos nós falaremos na sequência. Professora Marlise Nunes, presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão, está aqui com a gente, falando sobre... Ela é professora de matemática,
com mestrado em educação, falando sobre os 100 primeiros dias da pasta da Secretaria Municipal de Educação, o que já fez e os projetos que está fazendo para buscar recursos para melhorar a educação das nossas crianças. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. Nós aqui fazemos 14 horas diárias de programação com a melhor informação, com o melhor conteúdo local, para que a gente tenha a população bem informada sobre todos os temas. Com a passagem dos 100 dias do governo Sorato, agora nós começamos a trazer os secretários para fazer avaliações relacionadas às suas pastas. Que trabalhos foram feitos nesses pouco mais de 3 meses da gestão. E o próprio prefeito será convidado para que participe aqui neste programa e em outras produções da UniTV. Está aqui com a gente hoje a professora Marlise Nunes, ela é presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão. A professora Marlise é graduada em matemática e mestre em educação, pós-graduada com mestrado na área da educação. Professora, projetos. Que tipo de projeto a sua equipe se debruçou nesses primeiros 100 dias e o que a senhora está buscando? Projeto para buscar recursos onde? Então, Hildo, nós temos aí um pedido do prefeito Sorato e a gente começou a ver as necessidades que estavam mais atreladas até se eu estou comprando muita vaga em determinado bairro, qual é a minha fragilidade do meu espaço. Primeiro a gente fez esse trabalho de mapear aonde havia necessidade também, de tanto a reforma, mas também da ampliação dos nossos espaços. Com isso, a Manuel José Antunes, que é uma unidade nossa aqui, é de suma importância que a gente tenha intervenções significativas ali naquela escola, tanto na ampliação, já que é uma escola de tempo integral, né? Se faz necessária a ampliação, uma cozinha que está ali precária que a gente precisava arrumar, bem como uma quadra coberta que era uma reivindicação daquela comunidade e era um pedido que o prefeito Sorato veio que de antemão a gente desse prioridade também para Manuel José Antunes. Já está em fase de construção do projeto. A Leonor Lima Brasil, que é a construção, a ampliação da Leonor, nós vamos dobrar essa CI Leonor Lima Brasil, é a ideia dobrar o tamanho que ela hoje se encontra. A própria CI José Santos Nunes, onde a gente tem naquele bairro ali uma demanda significativa de alunos, então a ideia é que o terreno de trás também é algo que a gente está regularizando da José Santos Nunes, a gente duplique a José Santos Nunes. Essa é uma escola nova. Sim, que naquele centro de educação ali, infantil. Isso, aquele bairro tem fragilidade na nossa demanda, a gente precisa ampliar. Não, ali não pertence a Santo Antônio, ali é Andrino. Ali, Depois, o Arino Bressan nós vamos construir, já estamos em processo de topográfico, de levantamento de terreno, construção de projeto, que é a quadra coberta do Arino Bressan. No Monte Castelo. No Monte Castelo, o Arino Bressan é a nossa maior unidade escolar, né, que é o maior número de alunos que eu tenho. Então, uma quadra coberta se faz necessário ali para as atividades físicas, enfim. Aquele bairro está crescendo muito, tem muitos loteamentos. Loteamento Congonhas ali, enfim, que vai trazer, já é a maior escola nossa do município, ensino fundamental. A Cleto da Silva, construção também da quadra coberta, temos já projeto em andamento. Francelino Mendes, Juscelino Kubitschek, a construção da quadra coberta através de uma emenda parlamentar do nosso prefeito Sorato, que já está em fase bastante avançada, eu diria. João Paulo I, que é a reforma João Paulo I, que assim, nosso antigo CAIC, né, que vem aí numa situação bastante calamitosa, as aberturas quebradas, o ginásio interditado. É um prédio antigo. É um prédio antigo, sem nenhuma manutenção. É do governo do presidente Collor? Não, isso foi na época, mas hoje já pertence ao nosso município. Sim, mas foi construído nos anos 90, início dos anos 90. E até lá, bom, eu não posso dizer se não teve nenhuma manutenção, mas eu te diria que há bastante tempo não há manutenção. E nos últimos tempos é criticado sempre. E aí a gente está deixando a desejar uma escola de tempo integral também, que a gente ampliou a oferta, está ampliando a oferta em tempo integral ali, porque tínhamos uma sala ali que não funcionava, o polo, e aí retiramos o polo dali, passamos para
escola do Estado, um polo que funcionava a UDESC, enfim, algumas universidades que eram polos ali, e a gente pediu que aquele espaço, por pedido também da comunidade, ampliar a educação em tempo integral, a gente otimizou o espaço e aí a gente precisa fazer a intervenção necessária para dar uma melhor qualidade de ensino àquelas crianças que lá estão. Na São Judas Tadeu, que a gente conseguiu agora fazer um paliativo, uma reforma paliativa aqui do lado nosso, do bairro Deon, essa escola de educação, de educação básica, teve algumas questões de enchente ali naquela escola e nenhuma intervenção foi feita. Nós temos vídeos aí nas redes sociais que chove dentro, sim, naquela unidade escolar e que a gente agora já partiu da última semana, já estamos fazendo as intervenções necessárias, um paliativo, sim, para que não chova mais dentro, mas paralelo a isso nós estamos fazendo o projeto de uma nova escola ali para São Judas Tadeu, bem como cadastramos junto ao governo federal até 30 de março, que todos os municípios tinham oportunidade, cadastramos junto ao governo federal uma creche ao lado de São Judas Tadeu. Aí é uma oportunidade que o governo federal nos deu e a gente cadastrou como uma possibilidade, porque aquele bairro também carece, o bairro Deon, de uma creche da nossa rede. A Divina Providência também é uma reforma que a gente está propondo, já tem uma emenda parlamentar disponível aí. Francelino Mendes, reforma e cobertura da quadra de esporte. Dorivalda, nós estamos fazendo a intervenção do muro, que quando assumimos o muro estava sendo escorado, né? E aí era um perigo constante para aquela comunidade. A gente retirou já o muro que estava prestes a cair e já estamos, na próxima semana, colocando aí o muro agora de uma outra forma, um gradeado, que vai dar aí tanto visualmente melhor, tanto quanto a segurança daquela unidade ali, o Dorivalda Bristotti. O Chapeuzinho Vermelho, a reforma do telhado, a gente está aí na parte elétrica também trabalhando para essa escola. Eu peço desculpa, mas como são várias as escolas... Eu lhe perguntei, vamos lá, vamos ouvir. João... Eu não conheço, e talvez a senhora sabe onde são as escolas. Eu não sei e não conheço, não estou lhe perguntando para aumentar a conversa. Mas quem está nos acompanhando, secretária, com certeza sabe que a escola que a família usa ou poderia usar está sendo citada. Por isso que é importante citar todas. Exatamente. O João Pedro Delfino, que é uma escola que foi desativada e que aí a gente tem lá na Guarda e que a gente tem uma necessidade, uma carência de ampliação lá. Nós temos Álvaro Braz 1 e 2, uma é nossa, a outra é alocada, é aluguel, e a gente tem a João Pedro Delfino lá, que foi desativada. Então, é de interesse do prefeito Sorato, desta fundação, de que a gente retome, reforme aquela unidade escolar e aí comece a deixar de pagar um aluguel ou, se necessário for, a gente até vai pagar, mas amplia a oferta naquele bairro ali. O Cleto da Silva, o Francelino Mendes, também já estamos na parte topográfica de elaboração para a quadra coberta. Estrelinha Brilhante, solicitação de reforma do telhado. Tereza Rosendo, a gente está aí pensando e já solicitamos o pedido de aumento de 7 salas aqui em Oficinas, que é uma unidade escolar também, uma creche nossa, que se faz necessária ampliação, bem como a divisória. Tereza Rosendo é o Mauá? Isso, antigo Mauá. Né? Nós precisamos aí, já vamos fazer na próxima semana a intervenção de divisão de salas, porque antes acontecia 2 turmas dentro da mesma sala, sem a divisória necessária, tamanho era o espaço, e aí a gente vai agora separar essas salas, através do gesso cartonado, nós vamos dividir essas salas, mas também já temos o projeto de reforma da Tereza Rosendo. O Maria Emília Rocha, que eu já citei no início, que foi uma força-tarefa no mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, lá no Recife, que a gente acabou de terminar o paliativo que foi feito ali naquela unidade escolar. As crianças estavam aqui no CETAL, a gente devolveu à comunidade, porém a gente entende que se faz necessário uma nova escola e também o acréscimo de uma creche. A ideia é construir uma nova escola nesses terrenos na frente, nesses 12 lotes pertencentes à prefeitura. Enquanto isso, as crianças permanecem no Maria Emília Rocha. Após a construção, nós colocamos essas crianças no novo prédio e reformamos o Maria Emília Rocha para sim ter uma creche ali naquela comunidade que é isso que a gente pensa também. O Walt Disney, para finalizar, nós também estamos aí com um projeto de solicitação de reforma geral daquela unidade escolar.
Essas 18, 20 escolas que a senhora citou aqui, secretária, tem ideia do montante de recursos que esses projetos apontam ou ainda estão apontando? Nós estamos apontando, nós estamos nesta fase, tá, Hildo? Estamos terminando a questão do projeto propriamente para fazer a questão dos custos dessas obras. Mas o prefeito Sorato já de antemão abriu como governo próprio do Estado está aí nos amparando nesta questão. A própria Prefeitura Municipal, através dos seus recursos, com todas as dificuldades, mas entendendo que fazendo a gestão pública de forma correta, é possível sim, através de recursos nossos, fazer aí a diferença nas nossas escolas. A senhora consegue estimar um valor? Hildo, olha, hoje a Amurel faz uma escola de pequeno porte com projeto já pronto, uma escola de 8 salas, ela está numa construção em torno de 2,5 milhões de uma obra nova, tá? Se nós vamos botar em torno de cada uma, vai levar mais ou menos uns 2 milhões. E aí você já calcula o aporte financeiro que tanto recursos próprios como oriundos do governo federal, do governo do estado, se farão necessários de emendas parlamentares, mas é possível sim mudar essa realidade através de uma gestão transparente, correta, limpa, que dará economia necessária para boa parte disso e dos mais, o prefeito Sorato, com toda a sua esperteza na área, trará o recurso junto conosco. Algo em torno de 30 a 40 milhões. 30 milhões a 40 milhões. Isso. Este é o Frente a Frente, eu sou Hildo Silva, estou conversando com a secretária Marlise Nunes, presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão. A gente dá uma parada rápida e volta em instantes. Já estamos de volta com o programa Frente a Frente, na edição de hoje, conversando com a mestra em educação, a professora de matemática Marlise Nunes. A professora Marlise é presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão, secretária de Educação. O presidente da Fundação é o cargo da secretária. Secretária, além desses projetos que a senhora falou aqui no segundo segmento do programa, o trabalho foi para os 100 dias, mas não acabou. Quais são os seus sonhos ainda em relação a projetos e o que mais a senhora gostaria de fazer? Uma pergunta, qual é o tamanho da rede em número de escolas CIs e escolas que atendem o ensino fundamental 1 e 2, que vai do 1º ao 9º ano? Então, Hildo, nós temos 29 creches, em torno de 3.000 alunos nas nossas creches e compramos hoje 1.600 vagas na rede credenciada e também temos 3 conveniadas, né, que é o Lar da Menina, a Proete e Joana de Ângeles, que nós também compramos vaga, mas que recebemos aporte financeiro do governo federal. Diferente das credenciadas, aonde sai o pagamento direto do pagamento de impostos, acima do 25% da fundação. Ele não entra nos 25% da educação. Que é a obrigação legal, 25% do receita do município tem que ir para a educação. Exatamente. O pagamento das credenciadas, ele vai além do 25%. Não vai no valor não obrigatório. Vai diretamente dos cofres da prefeitura, né? Então, são 29 creches e 14 EMEBs, que é escolas de ensino fundamental, em torno de 3.000 alunos também na EMEBs, totalizando em torno de 6.000 alunos na nossa rede. Com mais 1.600 fora da rede. E mais 1.600 fora da rede. Uhum. A senhora tem se preocupado muito com essa questão das crianças que estão fora da rede. Vamos voltar a essa explicação. O aluno que está numa creche do município ou na escola municipal de educação básica, que vai do 1º ano ao 9º ano, Fundamental 1 e 2, cada criança matriculada, o município recebe um retorno da União de determinado valor, perto de R$1.000. É em torno de R$900 que nós recebemos mês por aluno, né? Isso vem do Fundeb, do Salário Educação, do PENAT, que são programas... Todas as políticas nacionais públicas aprovadas pelo Congresso, tudo como manda a lei. Como manda a lei, nós recebemos em torno de 903,30 centavos por criança pelo governo federal hoje. É fácil fazer a conta, mas eu acho que a senhora já fez a conta. Qual é o valor não recebido? 903 vezes 1.600. Isso mesmo. Esse valor o município despende... 1 milhão e 800 aproximadamente. 1 milhão e 800 mês. Isso. Que nós deixamos de receber e que nós pagamos.
Não volta para o município porque a regra está fora da regra. Está fora da regra. Ele não está dentro do censo, esse aluno não existe para o governo federal dentro da rede municipal. Ele está numa rede particular. Então, nós não recebemos recursos financeiros mediante esses alunos que lá estão. O esforço para colocar essas 1.600 crianças está nesses projetos, nesses 18, 20 projetos que a senhora apresentou? Sim, primeiramente é sim. O que a gente vem é pensar naqueles que aqui estão conosco e dar a maior qualidade de ensino a eles. Porque entendemos que um professor bem remunerado, que foi a primeira ação que o nosso prefeito fez, dando o aumento de 6,27 na carreira dos profissionais efetivos, dando aquilo que é de direito há 3 anos que não acontecia, né? Primeiramente foi isso. E também a questão dos nossos espaços físicos. Nós temos defasagens com bibliotecas. Hoje nos dá isso como algo negativo junto ao governo federal, não possibilitando muitas vezes receber o VAR. O que é o VAR, Hildo? O VAR é um aporte financeiro além que o governo federal disponibiliza se você estiver fazendo a sua tarefa de casa bem feita. E nós deixamos de receber no ano passado, para referente a esse ano, 1.800.000 por falta de bibliotecas, por falta de quadras nas nossas unidades escolares. Então, muitas vezes, este investimento que se faz necessário, que vai fazer a diferença na nossa educação, será pago automaticamente se nós fizermos o dever de casa bem feito. Se nós criarmos esses espaços, nós teremos recursos a mais se isso acontecer. Então, esses projetos também vieram de encontro a isso, Wilton, porque se eu consigo disponibilizar aquilo que o governo federal me diz como pertinente para eu receber mais recursos, e isso que é pertinente é de interesses aos nossos alunos. Olha, nós temos uma grande defasagem de bibliotecas hoje nas nossas escolas. Para ser bem sincera, são poucas hoje as nossas unidades escolares que têm as bibliotecas com espaço físico adequado para os nossos alunos. Então, a gente está precisando trabalhar nisso para trazer mais aporte financeiro também. Então, todo esse estudo não é que nós não temos a necessidade, não estamos olhando para o nosso aluno. Sim, estamos sim preocupados com ele na qualidade, na questão da merenda escolar, né? Uma merenda de qualidade, isso eu garanto dentro da nossa rede que nós temos sim uma merenda de qualidade e a gente precisa cobrar isso num todo. A gente precisa, não só na nossa rede, que precisa ser melhorada, sim, tem muita coisa a ser feita, mas eu também identifiquei junto com a equipe que na nossa credenciadas, a gente também precisa avançar, a gente também precisa melhorar. Por isso que a gente vem trabalhando incessantemente com eles, com a própria rede credenciada, exigindo que seja cumprido aquilo que está em contrato, uma vez que assumimos e só damos continuidade ao contrato que já era da antiga gestão, estamos trabalhando que esse contrato tem fragilidade, sim, e aí em cima dessas fragilidades nós vamos trabalhar para saná-las e que para o próximo contrato de licitatório das credenciadas sejam já da forma correta e adequada para as nossas crianças. Professora, a senhora falou na merenda. O prefeito de Juarez, à época, assinou uma lei, um decreto, que o alimento viria da comunidade produtora aqui da região. Continuamos. Isso permanece? Permanece. Fala pra gente um pouquinho como é que é a alimentação das crianças na escola. O aluno chega cedo, da manhã ou no início da tarde. Depois nós vamos falar também do tempo integral. Como é que é a permanência da escola e que alimentação essa criança recebe? Então, Hildo, nós temos ensino fundamental, uma refeição manhã, outra refeição à tarde, né? São 2 refeições. É um lanche, 10 da tarde e 15 horas. A educação em tempo integral são 4 refeições. E as creches são 4 refeições na creche e 3 na escola de tempo integral. A qualidade da nossa merenda escolar é uma ótima qualidade de merenda, eu posso garantir, porque a gente assina as notas e acompanha. A questão da compra do grupo familiar, que a gente chama ali, continua algo que foi muito bem feito e precisa dar continuidade. Inclusive, estamos aí no processo licitatório para essa demanda. Mas eu garanto que nós temos uma nutricionista dentro da fundação que cuida diariamente do cardápio, da conferência, da fiscalização nas nossas unidades, para que estejam sendo feitas, elaboradas dentro do cardápio, com todo o nutriente, proteínas, enfim, o balanceamento necessário
para o crescimento dessas crianças. Esse trabalho dentro da fundação, ele é feito rigorosamente dentro que a lei nos obriga. Não é o seu papel fiscalizar, mas a senhora já foi nas escolas no horário do lanche, da merenda, para ver o que é servido. Sim. Que tipo de produto é servido? Nós temos a fruta, nós temos no meio-dia a proteína, que é a carne, o feijão, o arroz, né? Bolacha, sim, em algum determinado momento, sucos, mas sucos naturais, né? Ou polpa, jamais sucos de saquinho ou coisa parecida, né? Alimentos bastante balanceados e já somados pela nutricionista, dando a garantia que aquela alimentação diária balanceada dará uma boa formação. Professora, a senhora... lhe pergunto se a senhora sabe afirmar ou se tem condição, porque extrapola a sua competência aqui. Tem muita criança em Tubarão que a refeição que ela tem na escola é a única refeição que ela tem? Hildo, eu diria que como profissional da educação, eu não é só a rede municipal, mas como já tive a oportunidade de ser coordenadora regional em Laguna, coordenadora regional aqui em Tubarão e no município, eu te confesso que sim, existem algumas fragilidades. Num determinado momento eu fiz uma visita que muito me comoveu, não vou citar o bairro mas aqui no nosso município, e a criança, ao relatar, ela me colocou, eu perguntei se a merenda era boa, que é uma brincadeira, e daí, você gosta da merenda? Ela, tia, eu adoro a merenda. Você gosta da escola? Tia, eu adoro a escola. E por que você gosta da escola? Porque aqui eu posso comer o quanto eu quiser, porque aqui eu não vejo barulho de polícia e porque aqui eu sou muito amada. E aí, Hildo, foi uma criança acho que teria uns 4 aninhos, mais ou menos. Foi um momento bastante gratificante, né, para mim, e emocionante de ver aquele depoimento. Nós temos, sim, muita fragilidade na questão da alimentação. Tem crianças que é o prazer, né, de estar ali, poder repetir o prato, né, que é isso o nosso intuito, que a comida seja vasta, sim, que ela tenha a possibilidade de sair dali bem alimentada. A gente proporciona isso a ela com uma comida de qualidade, bem alimentada. Vou voltar a essa sua fala mais na frente. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para encerrar o programa de hoje. Estou conversando com a secretária, a presidente da Fundação Municipal de Educação, a professora de matemática e mestre em educação, Marlise Nunes. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Frente a Frente. Na edição de hoje eu estou conversando com a presidente da Fundação Municipal de Educação, a professora Marlise Nunes, professora de matemática, mestre em educação e que comanda o dia a dia da área de educação no governo Sorato, na cidade de Tubarão. Professora, a senhora falou sobre tempo integral. Aumentar o número de unidades em tempo integral está na meta do governo? Sim, sim, é de nosso desejo, de nosso anseio. Até porque é um pedido das comunidades, foi uma promessa de campanha do governo Sorato. A gente inicia isso ali no CAIC, né, que é a primeira ação que a gente está fazendo, que é ampliar aquela educação de tempo integral, mas entendemos que precisamos cumprir o objetivo da infraestrutura, porque a educação em tempo integral, ela persiste, se faz necessário de uma estrutura adequada para que a gente tenha condições daquela criança ficar o dia inteiro na escola, né? Então, eu vejo que este ano serão as intervenções necessárias, mas sim, a ampliação já está acontecendo nesse ano, mas para o futuro irá muito mais ampliar, mas primeiro vamos dar condições de espaços físicos adequados. E esses são os projetos que a senhora tem se debruçado até aqui com toda a sua equipe. Exatamente, para que com isso a gente consiga avançar, tanto na qualidade de ensino, mas também na oferta de educação em tempo integral. Professora, esses 1.600 estudantes que estão fora da rede, com a rede sendo paga, a rede privada sendo paga pelo município, essas escolas e os projetos tendem a resolver
ou ainda vai faltar alguma unidade e a senhora tem outras buscas junto a Brasília, por exemplo, no governo federal? Não, ainda vai faltar, Hildo, né? Eu acho que essa parceria das credenciadas, elas deverão se estender aí, sim, por um bom tempo. Eu sou uma que aprecio o que foi feito, né? Defendo essa parceria com as credenciadas, eu acho que ela foi bastante pertinente, né? Nos resolveu um problema bastante sério que existia no nosso município, que era a falta de vaga. Porém, a gente precisa caminhar, né, e rever essa situação. Essa ampliação irá sanar boa parte, mas a gente entende que precisa avançar muito mais ainda e é de nosso interesse. E sim, através de Brasília, já estou aí junto ao governo federal, tendo parceiros lá e abertura para isso, para que a gente tenha tanto a ideia de ampliar aquelas duas, tanto no São João quanto no São Cristóvão, que estão essas obras paradas. É de grande interesse que o mais rápido possível isso venha a ser colocado em prática e termine aquelas duas obras e, paralelo a isso, a construção de mais obras, como já citei, ao lado do próprio, aqui no bairro Deon, do São Judas Tadeu, que é uma obra do governo federal que a gente já cadastrou, que já é uma escola nova ali apontando. Além da Maria Emília Rocha também, uma escola Além nova. da Maria Emília Rocha também. A gente já está sonhando bastante, eu acho que a gente já tem condições do que se levantou, trabalhar muito bem nisso, que a gente já tem bastante serviço aí pela frente para fazer acontecer realmente e tirar do papel e botar na prática. Professora, aumentando o número de escolas e aumentando o tempo de permanência das crianças na escola, a senhora vai ter problema com falta de pessoal, vai precisar aumentar o pessoal. Isso está na conta ou ainda vai entrar na conta? Hildo, quando você traz para a sua rede, você tem esse aporte financeiro do governo federal. Automaticamente, isso para nós já se torna mais viável. Então, já tem uma sobra aí. Haverá uma compensação. Quanto mais alunos na rede, mais recursos vem de Brasília. Isso, exatamente. Isso para as creches. Para o ensino fundamental, isso já acontece porque eu não compro vaga para o ensino fundamental e as minhas escolas atendem já a demanda, uma vez que eu tenho um parceiro, que é o próprio governo do estado, que também oferta, né, de 1º ao 9º ano, esse ensino médio. A gente sabe aí... Que é o que acontece lá no Andrino, isso, com aquela escola que tem na rua Andrino Salles Borges. Isso. E eu, como volto... Por exemplo, tem outras, né? Sim, e eu, como volto a te falar, que já passei pela rede do Estado, né, sou efetiva de carreira do Estado, é de interesse do governo do Estado repassar parte de suas escolas para o domínio do município. Por quê? Porque nós estamos trabalhando no mesmo segmento, vamos dizer que a gente está disputando já alunos entre o município e o governo do estado. E pela Constituição, quem cuida do ensino fundamental 1 e 2 é o município, o ensino médio é o estado. Na verdade somos ambos. Ambos têm obrigatoriedade, mas estamos caminhando para que o município assuma gradativamente até o 9º ano e o estado fique com o ensino médio. Com isso, Hildo, a gente já vê em algumas escolas do estado número pequeno de alunos. E aí é de interesse do estado passar essas unidades escolares serem partes do município. E aí a gente tem aí, a partir do mês de julho, as tratativas entre coordenadoria e secretaria municipal, aonde se faz essa discussão e se vê a questão de prédios do governo serem cedidos através de uma cessão de uso por 20, 30 anos, se for de desejo assim, do município e do governo do estado, otimizando espaços também para a nossa rede. É um outro plano que a gente tem, pela minha experiência enquanto coordenadora, já tive a oportunidade de fazer isso na prática e isso foi algo positivo para algumas cidades no qual a gente teve essa ação e Tubarão não vai ser diferente, uma vez que já foi apontado no ano passado, enquanto eu estava coordenadora regional e apontei junto à fundação a necessidade que, se eles quisessem, a gente já haveria ter passado algumas escolas para o município. Mas não foi apontado como necessidade da antiga gestão, mas da nossa a gente vai tratar um pouquinho também sobre as escolas do estado, que porventura, se for de interesse deles, passar para a nossa gestão. A senhora espera essa reciprocidade que ficou no seu lugar lá na CRE? Eu não tenho dúvida, porque isso é um desejo do nosso governador Jorginho Melo, isso é um lema dele também, de fazer com que o município assuma cada vez mais o ensino fundamental. Tá
Tá certo. Secretária, essa questão, então, vamos tentar fechar aqui o problema das credenciadas. A questão das credenciadas não é um problema. Elas são importantes, mas houve excessos. Exatamente. Que excesso a senhora pode dizer que houve? Eu acho que houve também descumprimento. Neste momento, Hildo, a polêmica criada foi sobre o descumprimento de algumas situações de contrato. Descumprimento de contrato. Isso foi o primeiro, nos pontos de matrículas feitas diretamente na credenciada, sem ter passado pela fundação, sem ter passado pela fila, sem ter o encaminhamento desta fundação para que a credenciada executasse a matrícula. Não foi todas, não, foram a minoria, mas essa minoria, e eu diria em uma específica, que gerou um número significativo de matrículas. Matrículas não autorizadas pelo município. Não autorizadas. O município que tinha que pedir. Quem tem que entregar é quem tem que pedir. Exato. E quantas vagas foram? Deu em torno de 100 vagas que não estavam de acordo com o contrato. E a gente já pediu que essas crianças, já pedimos a todas essas credenciadas que aconteceu esse fato, que devolvessem essas crianças para nós, porque eu não sei quem são, eu não passou pela nossa fila, não passou pela fundação, então eu não consigo apontá-las. Eu pedi a cada uma que teve essa irregularidade apontada que me passasse a demanda, porque eu preciso saber se ela permaneceu ali na credenciada, através até mesmo uma condição do pai de poder pagar, de ser de interesse dele permanecer naquela unidade ali, que é um direito dele. Ou se tem dele, vaga numa unidade do município ou próximo. Do município, ou até mesmo, Hildo, de outra credenciada, porque a irregularidade apontada é que não me deixou essa criança ficar lá. Não, eu não tirei de lá porque eu quis trazer para a minha rede, não. Mesmo com a sobra de vagas, eu deixei porque entendemos que algo que já aconteceu não pode ser voltado atrás. Eu só deixei de matricular novos alunos, mas eu não pedi para tirar. Eu só pedi para tirar da nota aquele que não teve encaminhamento, não foi autorizado. Que se criou uma nova escola e que se matriculou aluno dentro e que se mandou a nota para a fundação pagar. Isso não posso admitir, porque isso eu estaria infringindo não só o contrato, mas eu estaria contra o que diz o Ministério Público, contra o que diz o Tribunal de Contas. Então, isso eu não poderia fazer. A senhora não pode pagar o que não está autorizado no contrato ou com o rito correto. Exato. Mas assim, se essas crianças que estavam irregulares por parte da credenciada, eu precisar comprar vaga em outra credenciada, eu irei comprar. Porque quando eu cito esse exemplo para ti, Hildo, eu tenho um exemplo de que a credenciada, quando ela assume algo, o contrato conosco, ela define quais vagas, em quais creches a criança ela comporta naquela unidade escolar. E chegou uma determinada situação de que ela comportava, vou te dar um exemplo, 100 alunos. E ela botou 180. Vou te dar um exemplo fictício. Por quê? Porque ela adquiriu um novo espaço. Se ela vai adquirir um novo espaço, ela precisa ter um novo credenciamento para ampliar esta vaga. Um aditivo no contrato. E nós simplesmente prorrogamos o contrato. E eu não teria como fazer um aditivo porque eu tenho vaga sobrando. Para mim fazer um aditivo, eu teria que justificar junto ao próprio Ministério Público, a posteriori, qual é o meu interesse de aditivar aquela credenciada em específico se eu ainda tenho vaga no município. Então, o aditivo não é pertinente nesta hora. E bem como eu prorroguei o contrato. Se eu prorroguei, a regra dele permanece a mesma. Então, se uma determinada credenciada me diz que ela atende creche 1, creche 2, creche 3, mas não atende creche 4, pré-1 e pré-2, ela não pode matricular na creche 4, no pré-1 e no pré-2. Você concorda comigo? Se está no contrato, não pode. Se está no contrato, não pode. E o contrato é esse e foi matriculado. E daí, isso vem de desencontro. Se a senhora mandasse pagar, a senhora estaria sendo conivente com um equívoco, com um erro. Concordas comigo? E é isso que eu não posso fazer. Se eu tivesse mandado pagar, eu estaria conivente, eu mesma e o próprio prefeito Sorato iríamos estar respondendo. A senhora e o prefeito vão responder sobre uma irregularidade. Por isso que, assim,
Nós queremos trabalhar dentro da legalidade sem que atrapalhe essas crianças que lá estão. O foco é nas crianças. Os foco é nas crianças. Mas não pode descumprir a lei por isso. Mas não pode descumprir a lei. Se eu precisar comprar, eu vou comprar, mas dentro da legalidade. Eu não posso comprar na ilegalidade. Aí a fala daquela criança, que a senhora falou no bloco anterior, é o que motiva para cuidar das crianças, para garantir o atendimento, para garantir o que há de melhor, com o dinheiro público que a senhora faz a gestão. Exatamente isso. É esse o nosso pensamento, é esse o nosso lema. Foi esse o objetivo do prefeito Sorato quando trouxe uma pessoa técnica à frente da fundação. Né? Eu venho com esse perfil técnico de fazer o melhor para cada uma criança, de fazer o melhor para a educação do município. Se não for por isso, não tenho porquê de eu estar à frente. A senhora pensa no seu pai quando tem que tomar cada decisão, que a senhora tem que tomar cada decisão diariamente? E são muitas decisões diariamente? Eu diria que o tempo inteiro eu sinto ele perto de mim, me empurrando e me incentivando. E sim, não tenha dúvida, de cada ação tomada, eu tenho comigo ele do meu lado e na certeza de que a gente está fazendo juntos o caminho certo. Obrigado, secretário, pela sua vinda ao Frente a Frente de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E obrigado a você que acompanhou o programa Frente a Frente na edição de hoje. A UniTV produz muitas horas por dia, com a melhor qualidade, com a melhor informação, para garantir a nossa lisura, o nosso comportamento e para que você saia sempre melhor informado. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Frente a Frente.